Logo após a definição do segundo turno, Lula se pronunciou em São Paulo, primeiro em um hotel na região central e depois na Avenida Paulista. Eu nunca ganhei uma eleição no primeiro turno. Toda eleição que eu disputei foi no segundo turno, todas. O que é importante é que o segundo turno é a chance de você amadurecer as tuas propostas e a tua conversa com a sociedade. E eu não poderia deixar de vir aqui na Paulista dizer para vocês, é graças a pessoas como vocês, é graças às mulheres, homens e jovens que estão aqui, que o Partido dos Trabalhadores vai ganhar as eleições no segundo turno. Eu me lembro que na semana passada a Dora Kramer disse o seguinte, e pai e bola, né? A Dora fala, o negócio parece que acontece. Você dizia o seguinte, Dora, olha, tem muito petista que já está contando com a vitória no primeiro turno, está contando com o ovo ali naquela região da galinha e na barriguinha, na barriguinha, boa. E aí o que pode acontecer é um domingo em que o candidato do PT termine na frente, é uma vitória, porém com um gosto de derrota, porque essas pessoas estão muito confiantes e talvez essa confiança tenha extrapolado e talvez também não atraia tanto assim os eleitores, né, Dora? Fica uma frustração. Nosso Lavareda fala muito disso, sabe? Ele tem uma análise específica quando ele fala de voto útil, que você também criar uma expectativa, você também produz uma frustração e a frustração pode, não digo que vá, né, Carla, fazer isso que você falou. Traz o desânimo, pode afastar. Agora, dá tempo, se o diagnóstico for feito, quem teve um resultado que não esperava, fizer um diagnóstico bacana, franco, sabe? Com autocrítica boa, sem ficar só ali com medo do candidato, tem muito isso no PT e tem também do outro lado, porque como os dois são muito fortes, né? E eles impõem, né? Eles são muito presentes, as pessoas se intimidam. Então, se isso for feito, por que não? Megali estava aqui lembrando, fora do ar, o Lula está na frente. Eu não diria que ele é favorito, Megali, porque são 5 pontos percentuais só, né? E não, 89, dizem, desde 89 não foi tão apertado, mas eu não lembro do resultado, mas foi assim. Não, o resultado final... Não, no primeiro para o segundo turno, o quanto? O Collor estava bem à frente, bem à frente. Mas foi muito apertado entre Lula e Brizola. Foram dias de contagem. Mas entre os dois não tem um quadro parecido com esse, né? Mas enfim, então não temos um quadro parecido para a gente poder analisar. É isso, né? É isso? Bom, o Lula teve 48 contra o Serra em 2006. Não, contra o Alckmin. Pois é, mas não tinha essa diferença acirrada, gente. Além da diferença acirrada, nós não tínhamos... Geralmente os terceiros colocados, porque tem mais votos. Na última eleição, o terceiro colocado foi o Ciro, com 12. Do que tiveram agora. Nunca houve um terceiro colocado com tão poucos votos, ou pouca porcentagem de votos, contra a Simone Tebet. Megali, e a força nunca houve, porque olha, além dessa diferença bastante apertada, e quando você tem surpresa... novas surpresas podem vir, tá? Eu não sei se no campo do presidente Bolsonaro as cartas já estão todas na mesa. Porque como a gente não está treinado em observar onde é que estão essas cartas, tá certo? Fica difícil detectar. Além dessa diferença pouca, não tivemos figuras com dimensões de força, de apoio tão semelhantes uma com a outra. Ficaram muito isolados, né? Tava vendo 89. O tempo todo. Collor 30,47 por primeiro turno, tá? Collor 30,4, Lula 17,1. Aí vem o Brizola com 16,5 e o Covas com 11,5. Então você percebe a diferença do primeiro para o segundo, é muita coisa. Muito mais pulverizados. Muito mais pulverizados. A gente teve quase um primeiro turno ontem. Por isso que a gente falava, segundo turno não é outra eleição. É uma Embora seja a continuação, agora vai ter que haver correção de rumo, sem dúvida, se alguém quiser ganhar aí. Eu não sei aonde o Bolsonaro poderia pescar mais votos, uma vez que acho que o eleitor da Simone
acho, agora, menina, tudo é acho, tá? Pelo amor de Deus, porque tende a ir pro Lula, acho. Não sei, Sheila, você acha que talvez não? Eu perdi. É claro que a gente vai ter de aguardar, porque a Simone Tebet ontem mesmo já disse que no momento oportuno e tal, vai indicar, mas ali já ficou muito claro que ela vai se posicionar. Ela fez o FHC ontem, né? Exato. Fala quatro letrinhas, o né? nome, é verdade. Exatamente. Só faltou falar o nome, mas possivelmente isso vai se formalizar em algum momento. Falta só fechar ali com a presidência do partido e tal. Ainda assim, a gente não pode considerar que essa é uma migração direta, né, Dora? Desses 4 pontos. Até porque o Ciro tá para mostrar isso aí, gente. Quando o PT brigava por um voto útil, vinha brigando, inclusive até, queria te ouvir sobre isso, com algum grau de soberba, falando, vamos pro voto útil. Grau, porque você é muito educadinha, menina linda. Algum grau de soberba. Inclusive, isso não teve um pouco de irritar o eleitor com essa perseguição ao voto útil, essa perseguição ao eleitor do Ciro, e esse voto do Ciro acabou migrando, não foi pro presidente, pro candidato do PT, não. Foi pro Bolsonaro. Aumentando a pontos de já acertar contas com o passado, né? Definindo eleitores que não foram em Haddad em 2018 como fascistas, eleitores de Ciro como fascistas, como se o Lula já estivesse ocupando o Palácio do Planalto e agora fosse o momento de acertar as contas com o que aconteceu antes. É o que a Sheila chama de soberba, que é isso mesmo, essa soberba que é o menosprezo pelo outro, pelo adversário. A soberba, ela senta a praça, ela tem um lugarzinho reservado, uma poltrona de honra na antessala da adversidade. Ia falar fracasso, mas amenizei. Da adversidade, né? Você não pode. Esse dado da irritação do voto útil, de uma campanha tão assim, empiricamente, eu não sei, aí os cientistas políticos, sociais e os institutos de pesquisa podem dar talvez o dado científico, mas a impressão que me dá é coisa de, gente, o ser humano, a natureza humana não falha, ela é mais ou menos aquela coisa. E quanto mais a gente vive, mais a gente observa que ela se repete. Ora, você falar para alguém, fica fazendo uma campanha de insultos, de deboches, querendo te obrigar a alguma coisa, uma reação natural humana é a irritação e talvez até fazer o contrário. Então, eu acho que pode ter acontecido. E bem no finalzinho, vocês observam que parece que o PT percebeu isso e deu uma recuada, mas aí a coisa já estava na rua, né? Aí a coisa já estava na rua, as pessoas chamando o Ciro de tudo, dizendo que era Bolsonaro e não sei o quê, enfim. Então, por isso que eu digo, esse diagnóstico vai ter que ser bem franco, impiedoso. Eu não sei se dá tempo.